notícia do falecimento de um tio. Meu coração está bem triste. Um tio muito querido, casado com a minha tia. Na verdade, ela, minha tia, Maria Marta. Ele é casado com a minha tia, mas alguém que a gente ama, eu e minha família. E recebi a notícia agora à tarde do falecimento dele. O coração nosso está bem triste. Então, ore por nós, por favor, pela família da minha tia, minha família. Eu quero fazer um outro pedido de oração aos irmãos. Estamos com um desafio, estou com um desafio muito grande. Eu deixei para compartilhar com os irmãos agora. Na quinta-feira, aprove ao Senhor, da vontade dele, eu ser eleito presidente da Associação Batista da Planície. Então, eu quero pedir aos irmãos que orem muito por mim. É um desafio muito grande que Deus nos confiou. Estou em paz. Fui para a igreja, para a segunda igreja em paz, estou em paz, mas eu careço muito das orações dos irmãos. Deixa eu corrigir um ato falho agora aqui. Cadê o Wallace? Vem cá, Wallace, por favor. E Mateus, vem cá, Mateus. Ato falho meu na hora do dízimo da oferta. Fica aqui em cima, por favor. Vou fazer umas perguntas para vocês. Pode ser? Pode não? Não? Vou fazer uma pergunta assim. O pastor? Não, o pastor não. Ele vai orar. O pastor vai orar, mas ele vai ficar quietinho ali. O que vocês fazem toda sexta-feira? Rola um futebolzinho. É isso mesmo? Futebol, toda sexta. E vocês estão aqui por causa disso? Sim. Sim? Arrebenta. Para falar de quê? Do futebol? Também. Já estão falando. E aí, Mateus? Falar sobre a oferta que o futebol está fazendo aqui para mês de missões. É isso mesmo, mano? Isso aí. Isso mesmo? Meus irmãos, eles arrecadaram um recurso financeiro e trouxeram aqui para o altar hoje a oferta para missões. Você pode dizer amém por isso? Amém? Aplauda o Senhor por isso. Amém. Deus abençoe. Obrigado, tá? Obrigado. Eu só joguei uma vez, mas fiz um gol e dei uma assistência. Cadê Serginho? Cadê Serginho? Sai lá fora, né? O gol que o Serginho fez foi assistência minha. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos. Obrigado aí pela generosidade dos irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 3. O nome do tio meu falecido é Idalino. Nós o chamávamos de Didi, tio Didi. Morreu crente, morreu salvo. Isso nos conforta. Gênesis 3. A partir do versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi.
Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Somente o versículo 21 e nós terminamos a leitura. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Senhor, por favor, fale aos nossos corações agora por tua palavra. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir. Aquieta o nosso coração. Permita-nos ouvir tua voz. Permita-nos receber tua palavra com clareza, com profundidade, a fim de que ela e por meio dela possamos sair daqui melhores do que entramos, quiçá transformados no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero vos falar nessa noite sobre o Deus que revela no caos e na tragédia. Eu fui buscar no dicionário o significado dessas duas palavras, caos e tragédia, e achei interessante a junção das duas. A palavra caos significa ausência de ordem, ou simplesmente aquilo que está fora de ordem. E tragédia tem a ver com expressões artísticas, mas muito mais, tem uma outra vertente, que é o que nos interessa. Tragédia tem a ver com desgraça que termina em morte. Olha que coisa interessante. Caos, ausência de ordem, ou simplesmente as coisas fora de ordem. E tragédia, desgraça que leva à morte. Obrigado, Zé Carlos. Ou que termina em morte. E juntando essas duas palavras, a gente encontra exatamente isso nesse texto que nós lemos, nesse quadro do capítulo 3 de Gênesis. E nós vamos mergulhar nesse texto, mas eu quero fazer, ainda aqui na introdução, duas reflexões com você. E a primeira reflexão é: por que mergulharmos na palavra de Deus e falar de um Deus que se revela no caos e na tragédia? Por quê? Olhar para esse texto e procurar entender um pouco mais sobre o Deus que se revela no caos e na tragédia. Uma outra reflexão que eu quero fazer com você: qual o maior caos e a maior tragédia? Evidentemente que o maior caos e a maior tragédia, também contido nesse texto, é o pecado. O pecado trouxe caos e trouxe tragédia. Ou seja, o pecado tirou as coisas do lugar, trouxe desordem na vida do primeiro casal, Adão e Eva. E, consequentemente, o pecado gerou uma tragédia, uma desgraça, uma morte, a morte física e a morte espiritual, que Deus, mesmo no jardim do Éden, pôde exercer sua misericórdia e graça. Eu gostaria que você olhasse para esse texto. Eu sei que você conhece bem esse texto, todos nós conhecemos. Ele é conhecido como o capítulo da queda do homem. A gente conhece como a queda do homem. Mas eu gostaria que você olhasse para esse texto e enxergasse Deus além do caos, Deus além da tragédia.
Porque é exatamente assim que ele se revela. Ele sempre se revelou como Deus além do caos e como Deus além da tragédia. O primeiro caos não foi esse. O primeiro caos era a própria terra, que estava sem forma e vazia. E o espírito dele se movia sobre a face das águas. Então ele arrumou tudo, separou, arrumou, tirou o caos. E durante toda a história da humanidade, Deus sempre esteve acima do caos e da tragédia. Deus sempre se revelou à humanidade acima do caos e da tragédia. Estamos ainda no tempo de pandemia, mas lembro-me do auge da pandemia, quando nós ficamos dentro de casa, a maioria ficou dentro de casa, e tudo que a gente ouvia durante o dia era caos, tragédia, caos, tragédia. E eu não sei se você parou um desses dias para pensar que Deus estava acima de qualquer caos e de qualquer tragédia. Na segunda-feira, um pastor trouxe uma palavra para nós, na reunião da Ordem dos Pastores, pastor Márcio, lá do IPS. Ele está há pouco tempo em Campos. Ele chegou no mês de fevereiro, e exatamente no mês antes da pandemia, em março começou a pandemia, e ele disse a nós na segunda-feira que nos primeiros meses ele perdeu as contas quantas vezes foi ao cemitério para sepultar pessoas. Eu lembro, irmãos, desses dias, de estar aqui só eu e os irmãos do louvor, diante de um telefone celular. Nós aqui, os irmãos ministrando louvor aqui nesse altar, né? E eu e alguns irmãos que ajudavam na live. Eu vinha para cá para pregar a palavra de Deus, olhando para uma câmera aí. E por muitas vezes, nesse quadro todo, aliás, nem era câmera, era o telefone de Letícia. Nem era câmera, a câmera veio depois. Eu olhava para esse lugar aqui vazio, sem ninguém. Essas cadeiras vazias, sem ninguém. E eu pedia forças a Deus para pregar a palavra dele. E muitas vezes chegava a casa à noite, desejando muito, mas muito, que eu pudesse contemplar o que eu estou contemplando agora. Seu rosto, sua face. Mas um desses dias, Deus falou ao meu coração uma coisa muito, mas muito profunda. Ele falou comigo que ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle da história. E que a minha fé, ela precisava colocar os meus olhos para o alto, porque é de lá que vem o meu, o seu, o nosso socorro. Amém, amados? Então eu quero convidar você nessa noite a olhar para esse Deus além do caos, além da tragédia. Antes de falar desse Deus além do caos, além da tragédia, deixa eu falar com você sobre as reações, sobre o comportamento de Adão e Eva. Comportamentos e reações de quem estava vivendo caos e tragédia. Vamos lá. Primeiro comportamento é a tentativa de encobrir pecado. Veio o caos, veio a tragédia, e a primeira coisa que Adão e Eva vão fazer é tentar encobrir o pecado. Eles fizeram folhas de figueira. Como se fosse resolver o problema. A segunda coisa que eles vão fazer, ou que vão mostrar o seu comportamento no caos e na tragédia, é a fuga.
eles buscaram um esconderijo, acharam lugar para se esconder. Fuga. A terceira reação, ou o terceiro comportamento é o medo. Eles tiveram medo de tudo, mas principalmente de Deus. E o quarto comportamento, ou a quarta reação, é a atribuição da culpa. Eu vou repetir, para que você possa observar que isso não foi apenas algo isolado no Jardim do Éden. Isso faz parte da sociedade, isso faz parte da vida do ser humano, na vida do ser humano, isso faz parte da realidade humana até os dias de hoje. Como assim, pastor? As pessoas continuam ainda tentando encobrir pecados. As pessoas continuam ainda fugindo. O medo ainda toma conta do coração das pessoas. E eu quero fazer apenas destaque desse último. Em outra oportunidade, a gente destaca esses três primeiros: encobrir pecado, fuga e medo. Eu quero fazer o destaque na atribuição da culpa. Quando Deus, na virada do dia, aparece Adão e Eva, e eles têm essas reações, e a última reação é atribuir culpa ao outro. Deus vai falar com Adão, e Adão vai dizer que a culpa é da mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Deus vai falar com Eva, e Eva vai botar a culpa na serpente. Deus vai falar com a serpente não, a serpente não. Mas percebeu que essa questão de atribuição de culpa se tornou algo normal na vida das pessoas? É mais fácil o outro assumir a minha culpa do que eu assumir as minhas. É mais fácil o outro carregar o peso daquilo que fiz. Não faça isso. Não queira jogar culpa no outro aquilo que é seu. Diante desse quadro de tragédia, de caos, de tragédia, de reações de Adão e Eva, a gente vai enxergar aqui um Deus que está além disso tudo. Meus amados irmãos, nós precisamos louvar muito esse Deus, mas muito. Você tem que chegar nesse lugar aqui aos domingos, às quintas-feiras, com o seu coração aquecido para adorar a Ele. Você tem que ir para o seu quarto quando você for orar, no seu secreto, com o seu coração aquecido para se prostrar diante dEle. Por quê, pastor? Porque Ele está acima do caos, da tragédia e dos nossos comportamentos errados, equivocados. Ele está acima. E Ele nos surpreende todos os dias, cada dia. E eu quero então olhar com você sobre esse texto, à luz desse texto, e enxergar aqui que Deus é esse que se revela em meio ao caos e à tragédia. Esse Deus que se revela em meio ao caos e à tragédia é um Deus que se importa, que se importou e que se importa em estar perto do homem, mesmo quando o homem está longe. Vou repetir: esse Deus se importou e se importa em estar perto do homem, mesmo quando o homem está longe. Olha esse versículo 8 comigo, por favor. Deixa eu tirar aqui.
Senhor, calma. Ô, pastor, obrigado. Olha esse versículo 8, por favor. Coloca para mim na tela, melhor. Dá para colocar o versículo 8? Você pode ler depois que aparecer na tela, os irmãos podem ler. Dá para colocar? 3:8. Um, dois e... Presta atenção. O caos e a tragédia já tinha acontecido, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, já havia acontecido o caos e a tragédia. O pecado já tinha entrado. Pastor, onde só quer chegar? Mesmo tendo o caos e a tragédia, Deus estava ali no jardim na virada do dia. Deus não deixou de estar no mesmo lugar. Deus não deixou de esperar pelo homem, por Adão e por Eva. Como todas as tardes, ao final do dia, Deus, mais uma vez, está no mesmo lugar. Deus não estava longe. Você consegue enxergar isso? Tira sua mente do caos, tira sua mente da tragédia, tira sua mente da desgraça e foque sua mente agora, por favor, nesse Deus. Tira sua mente de tudo que é ruim que você ouve. Foque agora, por favor, seu pensamento nesse Deus, que é capaz de estar no mesmo lugar de sempre, que é capaz de ser o mesmo Deus perto, mesmo no caos e na tragédia. Jeremias 23 vai dizer assim: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe? Deus continua sendo o mesmo Deus de perto. Nós é que nos afastamos dele. Então, por favor, se você estiver assim, sentindo que a sua vida está se apagando, sua chama está se apagando, a luz está se apagando, não queira colocar a culpa em Deus, porque Deus não está longe de você. É você que está longe dele. Diga comigo: Deus sempre foi e sempre será Deus de perto. Deus sempre foi, Deus sempre será Deus de perto. É o pecado que nos afasta dele. Sabe aquele lugar que você ora todo dia? Sabe aquele canto que é seu e Deus? Acredite no que eu vou te falar. Lá é o seu jardim. Talvez você não se encontre com Deus à tarde, mas é à noite ou pela manhã. Acredite no que eu vou te falar. Antes de você dobrar o seu joelho, Ele já está te esperando. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu ou você não tem esse momento com Deus. Antes de você dobrar o seu joelho naquele cantinho que você ora, lá é o seu jardim, Deus está lá te esperando para falar com você, para ter intimidade com você, para sentir você, para abraçar você. Só mais uma vez, agora para o inferno ouvir. Você vai falar bem alto, mas bem alto: o meu Deus, é Deus de perto, não é de longe. Aleluia. Que Deus é esse? Que se revela além do caos e da tragédia. Além de ser um Deus que se importa e está perto do homem, esse Deus é um Deus que chama o pecador e o confronta para que haja mudança.
Esse Deus é o Deus que chama o pecador e o confronta para que haja mudança. Versículo 9 a 11. O que eu vou te falar não é uma suposição, não é uma possibilidade. Não é uma suposição, não é uma possibilidade. Deus estava ali porque queria, mais uma vez, estar perto de Adão e de Eva, além da tragédia, além do caos. É difícil a gente entender isso porque a gente está falando de pecado. Mas a gente precisa lembrar que Deus é amor. E Ele não deixa de ser justiça, por favor. Ele não deixa de trazer juízo. Mas Ele é amor. E Ele nos ama tanto, 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 que Ele é capaz de nos chamar. E o texto vai dizer que Deus vai chamar Adão. No versículo 9. E Deus vai fazer aqui a ele e a Eva 4 perguntas. Marque na sua Bíblia essas 4 perguntas que Deus vai fazer a Adão e Eva. São perguntas confrontadoras. O nosso Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos confronta todo dia. Vou repetir. O nosso Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos confronta todo dia. O dia que você parar de ouvir a voz de Deus te confrontando, significa dizer que você não está tendo mais intimidade com Ele. Olha a primeira pergunta que Deus faz a Adão. Qual a primeira pergunta? Onde estás? A pergunta de Deus aqui, ela é muito mais do que geográfica. É posicional. É uma retórica, pois Deus sempre sabe onde nós estamos. O Senhor sabia onde Adão e Eva estavam. Hebreus 4:13 vai dizer que nada está encoberto para Deus. Evidentemente que Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Ele é Deus que sabe tudo, conhece tudo, sabe onde nós estamos, o que fazemos, o que pensamos, como agimos. Na verdade, essa pergunta quer dizer: Adão, onde você está agora diante de mim? Qual é a sua posição? E eu te pergunto, qual é a sua posição diante de Deus? Onde você está? E repito, é muito mais do que uma questão geográfica, é posicional. Onde você está? Agora, onde você está? Deus está te vendo e Deus está te sondando. Como está seu coração? A segunda pergunta que Deus vai fazer a Adão é: quem te mostrou que estava nu? Essa pergunta tem a ver com autoavaliação. Quando Deus pergunta quem te mostrou que estava nu, Ele estava querendo mostrar a Adão e também a Eva que a pureza foi embora. A pureza deixou Adão, deixou Eva. Por favor, não perca a sua pureza. Não perca a sua pureza de Cristo. Pois a pureza de Cristo em nossa vida nos faz apresentar a Deus, nos faz nos apresentar perante Ele. E Ele muito se alegra quando olha para cada um de nós e vê em nós pureza. A terceira pergunta que Deus faz a Adão. Olha a pergunta que Deus vai fazer.
comeste tu da árvore que te ordenei, não comesse? Essa pergunta tem a ver com a própria palavra de Deus. Tem a ver com aquilo que Deus deu como ordem. Tem a ver com a palavra que Ele gerou, para que houvesse sempre obediência. É como se Deus estivesse perguntando: por que você desobedeceu a minha palavra? Você vai comer de todo o fruto, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma palavra gerada por Deus. E essa palavra não podia ser desobedecida, transgredida. Deus está te perguntando hoje, e Deus nos faz essa pergunta todos os dias: você tem obedecido a minha palavra? Ou você tem fugido dela? A última pergunta que Deus faz a Adão é essa: por que fizeste isso? Na verdade, essa pergunta é feita a Eva, mas é também feita a Adão. E essa aqui é aquela pergunta que tem o sentimento carregado. Porque Deus é Pai, Ele é pessoa. E a gente não pode olhar para Deus apenas como aquele que está sentado lá no alto, com espada de juízo na mão, longe. Ele é perto, Ele é Pai, Ele tem sentimento. Por que vocês fizeram isso? Eu vejo aqui sentimento. Eu vejo aqui um Deus perguntando: por que vocês fizeram isso? E Deus faz essa pergunta para nós todos os dias, quando nós pecamos contra Ele. Por que você fez isso? Eu quero convidar você nessa noite a enxergar esse Deus além da tragédia. Voltando ao versículo 9, o que Deus faz? Chama. Chama. O chamado de Deus é todo dia. E hoje Ele está te chamando. Hoje Ele está te chamando. Vem. Vem. Ah, pastor, mas eu estou frio. Vem que Ele vai te aquecer. Ah, pastor, eu estou em pecado. Vem que Ele vai te perdoar. Ah, pastor, estou preso. Vem que Ele vai te libertar. Vem. Vem. Sai de trás daquilo que você entende que é um esconderijo. Se apresente a Ele, porque Ele está te chamando. Esse Deus que chamou Adão e Eva, nos chamou em Cristo Jesus, continua nos chamando. Por quê? Porque Ele nos ama. Posso ouvir um amém? Aleluias, glória a Deus. Que Deus é esse que se revela além do caos e da tragédia? Meus irmãos, é um Deus que não quer ver o homem para sempre no pecado. Esses versículos que eu vou ler mais uma vez, Tayane, pode colocar para mim, por favor, o versículo 15 e o versículo 21. Vamos lá, ler o 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu quero destacar apenas então somente o descendente. Diga comigo, o descendente. Diga mais forte, o descendente. Pula para o versículo 21, Tayane. Por favor. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Pastor, o que isso tem a ver com Deus não querer que o homem fique no pecado? Esses dois versículos estão falando de Jesus. Esses dois versículos se tornam as duas linhas
do Antigo Testamento que falam de Jesus. O Jesus descendente da mulher, o Jesus semente da mulher, o Jesus cordeiro que foi sacrificado, porque o versículo 21 fala que Deus matou o cordeiro para vestir Adão e Eva com a pele. Naturalmente o sangue foi derramado. O que Deus está aqui revelando no meio do caos e da tragédia? Eu não quero que o homem fique no pecado. Por que você está aqui nessa noite, nesse lugar? Por que você levantou a mão e você adorou o Senhor nessa noite? Por que você vai para casa hoje, vai dormir, crendo que amanhã você vai acordar e as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre você? Por quê? Porque esse descendente que é Jesus, esse cordeiro que foi morto na cruz por você, esse homem, esse cordeiro deu a sua vida por você. E por que ele deu a sua vida por você? Porque lá no jardim do Éden, Deus olhou na linha do tempo, me enxergou você e disse: eu não quero que o meu filho fique para sempre no pecado. Veja bem, Deus trouxe juízo, condenou o homem a trabalhar e viver do suor do seu trabalho, a mulher para ter dores de parto, a serpente para rastejar e comer pó. Mas em meio a tudo isso, a um juízo, Deus manifestou a sua graça. Em meio a tudo que vivemos, não nos falta a graça de Deus. Vou repetir: em meio a tudo que vivemos, não nos falta a graça de Deus. É Deus maravilhoso. Jesus, em 2 versículos, Jesus presente no Éden, porque ele foi morto antes da fundação do mundo. Ele era antes desse tempo. Ele é eterno. Antes de qualquer coisa que acontecesse na história, Jesus já existia. Louvado seja Ele. Eu quero caminhar para o final, contando uma história que eu já contei aqui. História não, perdão. Um relato de Flávio Josefo. E Flávio Josefo vai falar sobre Davi. E eu quero fazer aqui uma comparação entre Adão e Davi, para a gente fazer assim um fechamento. Qual a diferença entre Adão e Davi? Claro que tem muitas diferenças, a começar pelo tempo. Um viveu no início, outro milhares de anos depois. Flávio Josefo diz que depois que Davi pecou, alguns homens foram para a casa de Davi, para o palácio, e começaram a gritar: morte a Davi, morte a Betseba. Davi já tinha pecado com Betseba. E as pessoas começavam a gritar, morte a Davi, morte a Betseba, morte a Davi, morte a Betseba. Segundo Flávio Josefo, alguém disse: Davi precisa ser apedrejado porque ele adulterou, e a lei diz que quem adultera tem que ser apedrejado. Davi então aparece e diz: está certo, mas eu quero fazer um pedido primeiro. Amarrem uma corda em mim, eu vou entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo. E se Deus não me perdoou, eu morro lá. Não vou precisar ser apedrejado, segundo a lei de Moisés. Eu morro no Santo dos Santos. Amarraram a corda em Davi e ele entrou. E segundo Flávio Josefo,
se ouvia Davi lá dentro do Santo do Santo, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Depois de um bom tempo, Davi é puxado, ele continua dizendo diante dos homens: eu pequei, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que tem a ver Davi com Adão, Adão com Davi? É simples. Eu vou te falar qual é a diferença entre Adão e Davi, Davi e Adão. Quando Adão peca, ele corre de Deus. Quando Davi peca, ele corre para Deus. De novo. Quando Adão peca, ele corre de Deus. Ele se esconde. Ele tem medo. Ele tenta encobrir o seu pecado. Davi também pecou. Pagou o preço pelo pecado. A espada não saiu mais da sua casa. Assim diz a Bíblia. Mas quando o profeta Natan olhou para ele, contou uma história assim interessante, de um pastor de ovelha, que tinha muitas ovelhas, que roubou apenas uma ovelha de um pobre pastor. Davi, sentado no trono, se levantou e disse: quem é esse homem que roubou e matou essa ovelha única de um pastor? Diga-me que ele é digno de morte. Natan olha nos seus olhos, coloca o seu dedo na cara de Davi e diz: é você esse homem. Pois bem, a diferença de Davi e Adão é que Davi vai para um lugar, vai para um canto, ele não vai colocar folha de figueira, ele não vai tentar mascarar nada, ele não vai tentar enganar ninguém, muito menos Deus, porque Deus, ninguém engana Deus. Ele simplesmente vai chorar, 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 e ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram dentro de mim, o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, não mais ocultei, e tu perdoastes o pecado, a iniquidade que havia sobre mim. Ele diz no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito, torne a dar-me a alegria da tua salvação, purifica-me como isopor e serei limpo. Davi não tem meias palavras. Davi não vai orar como muitas vezes nós oramos: Senhor, perdoa as minhas multidões de pecado. Davi simplesmente corre para Deus, porque sabe que Deus é o único capaz de perdoar, de ter misericórdia, de ter graça, e de transformar, e de renovar. Davi também conheceu o caos e a desgraça. Mas em meio ao caos e à desgraça, Davi conheceu Deus além do caos e da desgraça. E ele correu para esse Deus que está além do caos e da desgraça. Você pode viver um caos e uma desgraça. Como assim, pastor? Alguma coisa pode estar desarrumada na sua vida. Alguma coisa pode morrer na sua vida. Não estou falando de perda da existência, porque tudo aquilo que é separação é morte. Então é tragédia. Eu quero convidar você a correr para esse Deus. Ah, pastor, mas eu não pequei hoje, não pequei ontem, não pequei anteontem. Não importa se você não pecou hoje, se você não pecou anteontem, ou ontem, ou um ano atrás, não importa. Nós somos pecadores de qualquer maneira. O único pecado que talvez não tenha em você, ou não tenha em você, é que você não tem um pecado original, mas você continua sendo um pecador. Então você precisa correr para Deus de qualquer maneira.
Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu venho na casa de Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu trabalho, eu dei oferta para missões esse mês, mas você e eu continuamos pecadores. Nós precisamos continuar correndo para Deus. Ah, pastor, eu sou tão bonzinho, não falo mal de ninguém, não faço fofoca com ninguém, para ninguém ou contra ninguém. Paulo vai dizer que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sim, eu estou aqui para dizer a você que Deus está além do caos e da tragédia. E para terminar, esse Deus sim está além do caos e da tragédia. Mas esse Deus também é Deus Pai. E como Deus Pai, Ele está te esperando. E Ele já fez, cumpriu o que está aqui no versículo 15 e no versículo 21. Por isso que Ele está te esperando. Sabe por que Ele está te esperando? Porque Ele já fez a parte dele. Ele providenciou Jesus, o único filho dele, para morrer no meu e no seu lugar. Ele já derramou seu sangue. Por que você acha que Jesus morreu de braços abertos? Os braços abertos de Jesus sinalizam: vem, eu estou te esperando. Já fiz a minha parte. Já morri no seu lugar. Não deixa nenhum caos e nenhuma tragédia impedir você de conhecer de perto esse Deus. Vou repetir: não deixa nenhum caos e nenhuma tragédia impedir você de ter intimidade com esse Deus, porque Ele está além do seu caos e da sua tragédia. Não deixa. Eu quero convidar você a ouvir a voz desse Deus e correr para Ele. Correr para Ele, correr para Ele. Correr. Ele é a nossa única segurança em tempos de caos e de tragédia. Vou repetir para que você dê um glória a Deus. Ele é a única segurança que temos em qualquer momento de caos e de tragédia. Eu vou repetir mais uma vez para você entender da glória a Deus. Ele é a única segurança que temos em meio ao caos e tragédia. Ele é a nossa segurança. Vá para debaixo das asas dele. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Corra para debaixo das asas dele. Ele é a sua única segurança. Seu dinheiro não te traz segurança. Sua casa bonita não te traz segurança. Seu carro do ano não te traz segurança. Sua posição na sociedade não te traz segurança. Porque tudo isso é passageiro. Só tem um que nos traz segurança. Aquele que te deu o carro, aquele que te deu a casa, aquele que te dá dinheiro. Porque se ele tirar o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro, ele vai continuar sendo Deus. E se você tiver um pouquinho de temor, você vai continuar dizendo: eu perdi tudo, mas continuo tendo Deus na minha vida. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Caos e tragédia faz parte da vida do ser humano.
eu tenho a última coisa para dizer a você. Deus está te esperando. E Ele quer fazer esse momento como se fosse um jardim do Éden. Claro, não é o mesmo cenário. Não é o mesmo cenário geográfico, não é o mesmo cenário belo, perfeito. Mas Deus torna tudo belo e perfeito, porque a sua presença torna tudo belo e perfeito. O que torna as coisas belas e perfeitas é Deus, porque Ele é aquele que cria o belo e o perfeito. Então eu creio que nesse momento é como se fosse um jardim do Éden. E a coisa mais importante no jardim do Éden não é o jardim do Éden, é Deus. Assim como a coisa mais terrível do inferno não será o próprio inferno, será a ausência de Deus. Vou repetir. O que torna a coisa mais bela, o que tornou o jardim do Éden mais belo, não era o jardim, era Deus, porque Deus era o Deus e é o Deus que criou tudo. Assim como a pior coisa do inferno não será o fogo que não consome, que não para de consumir, não será o fogo eterno. A coisa mais terrível do inferno será a ausência de Deus. E por isso que o inferno é inferno. O inferno será inferno porque no inferno terá a ausência de Deus. Deus está te chamando hoje. Para quê, pastor? É mais daquele dia, um dia que eu vou me entregar aqui, porque quero trabalhar na igreja, na obra do Senhor. Não, não. Deus chamando você, porque Ele é Pai. Ele está te chamando para um jardim secreto. Te dar as mãos e dizer para você: você pode estar vivendo um caos e uma tragédia, mas eu estou acima. E hoje eu vou colocar você acima do caos e da tragédia, segurando na minha mão. Qual é o caos que você tem vivido? Qual é a tragédia que você tem vivido? Abaixe sua cabeça, feche os olhos. Deus hoje quer te abraçar. Deus hoje quer te abraçar. Você vai sair do seu esconderijo. Você aí vai sair do medo. Você vai sair das desculpas. E você vai correr para Deus. Você vai sair do caos, da tragédia, da dor, do sofrimento, da dúvida e correr para Deus. E no nome de Jesus Cristo, você vai voltar para sua casa com a plena certeza de que Deus te recebeu hoje nesse altar, nesse lugar, para dizer para você: eu vim aqui porque te amo, eu vim aqui porque te quero. Aleluias. Talvez haja alguém entre nós que não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero te dar uma oportunidade. Aliás, eu não, o Espírito Santo quer te dar uma oportunidade. Você vai abaixar sua cabeça, você vai fechar os seus olhos. E se você não tem Jesus na sua vida, hoje é o dia de você fazer isso. O dia de você entregar a sua vida a Cristo. Olha o que a palavra de Deus nos disse nessa noite. Deus prometeu alguém na semente da mulher. E por isso que Jesus nasceu de Maria, mulher. E esse Jesus morreu na cruz por você, para salvar você, para tirar você do caos do pecado, da tragédia de uma morte espiritual eminente, que hoje o Senhor quer interromper. O Senhor quer trazer você para a vida. Se você quer hoje Jesus Cristo em sua vida, meu irmão, eu te convido a entregar seu coração para Ele.
Eu te convido a orar agora, no lugar onde você está. Não precisa ser em voz alta, pode ser com o seu coração. Eu convido você